O abre e fecha toda hora. A geladeira é um dos eletrodomésticos mais usados nas casas das pessoas. Não, muitas vezes por dia, porque nós somos em 2 adultos e 2 crianças. E criança sempre gosta de abrir a geladeira, ficar olhando o que tem, fica em dúvida, e aí acaba abrindo muitas vezes a geladeira, né? E com uma movimentação intensa, é difícil manter tudo arrumado, viu? É difícil, porque sempre tira uma garrafa de água que pega de um lugar, acaba colocando em outro. Um iogurte acaba colocando em outro lugar, o suco. Precisa chamar bastante a atenção das crianças, principalmente. Mas a geladeira precisa sim estar organizada. Além de facilitar a vida e evitar alimentos esquecidos lá no fundo, é uma questão de saúde. Quando a gente arruma a geladeira direitinho, a gente vai evitar ali a contaminação de bactérias. Então a gente vai manter, né, o prazo de validade desses alimentos muito maior. E nada mais é também do que a gente se preocupar também com a higiene, né, a nossa saúde, quando a gente mantém uma geladeira ali muito bem organizada. Uma outra coisa que deve ser observada é que cada parte da geladeira tem uma temperatura diferente. Então a gente tem que organizar esses alimentos de acordo com isso. Aqui dá pra ver que tem várias coisas fora do lugar. Então na parte de cima a gente vai guardar os alimentos que precisam de ter um controle, né, maior de temperatura, como os ovos aqui que tá perfeito, queijo, os frios, né, presunto, peito de peru, tudo isso a gente traz para a parte de cima da geladeira. A parte de baixo a gente já vai guardar aqueles alimentos que a gente não pode ter, né, tanto contato com a temperatura mais baixa. Como por exemplo aqui a gente observa nas gavetas as verduras, né? Na porta, a gente já tem que tomar cuidado em colocar aquele tipo de alimento que não precise tanto de refrigeração. Então, são os molhos, as águas, o leite, né? Justamente porque a gente tem o abre e fecha da geladeira e aqui a gente tem uma oscilação maior de temperatura. Então, vamos às dicas. Então, a gente vai guardar aqui os alimentos que precisam, né, de ter um controle maior de temperatura, como, por exemplo, o ovo. A gente observa aqui que ele está bem certinho. O queijo também é um produto que precisa de uma refrigeração maior, a gente vai trazer para a parte de cima. E está perfeito essa carne que ele está utilizando aqui para descongelar, fazer esse descongelamento dentro da geladeira. Esses legumes aqui, o ideal é que a gente leve para a parte de baixo da geladeira, né? Então essa gaveta aqui mais baixo, a gente utilizar ela para a gente poder fazer o armazenamento de todos esses legumes. E aí observando que o ideal é a gente tirar da sacolinha, né? E assim que chegar do supermercado, a gente já higienizar esses produtos antes de guardar, para evitar a contaminação da geladeira e dos outros alimentos que a gente já tem. Uma coisa que vale chamar a atenção também é a presença da panela, né? A panela, ela foi feita para poder armazenar calor dentro dela, então a gente não consegue ter uma refrigeração adequada e isso acaba diminuindo o prazo de validade do alimento que a gente está armazenando ali dentro. Outro alimento que deve ser observado é o ovo. Às vezes somos induzidos pelo próprio eletrodoméstico a posicioná-los no lugar errado. Isso está super errado, né? E as geladeiras mais antigas, ela vem com essa repartição aqui na porta. As mais modernas, né? Eles normalmente são soltos, então a gente pode tirar daqui e trazer para cá. Isso porque o ovo ele precisa de ter um controle de temperatura muito maior, até porque é um alimento que estraga muito fácil, né? Ele, com exceção da regra, é o único alimento que a gente vai comprar e a gente vai guardar sem ser higienizado. Isso porque a casquinha do ovo ela é porosa, então se a gente lavar, a gente pode aumentar a entrada de micro-organismos dentro do ovo. Agora, com todas essas dicas, é só colocá-las em prática e pedir uma ajuda para a família para manter tudo em ordem. Agora nós vamos buscar deixar tudo organizado, né? Conversar com a esposa, nos policiar também, né? E principalmente falar com as crianças, né? Agora tá aí tão bonitinha, arrumadinha, vamos procurar manter, né?